A estimativa das visitas ao recinto da Exposição Mundial de Lisboa varia entre as 100 mil e as 150 mil pessoas por dia. A previsão é de que o maior afluxo de entradas se registre sempre pela Estação do Oriente. Santiago Calatrava projetou-a para ser a confluência de todos os transportes públicos, urbanos e de longo curso. O arquiteto catalão colheu inspiração nos arcos do Aqueduto das Águas Livres e no arvoredo do Jardim de São Pedro de Alcântara. A GAR Intermodal de Lisboa, como também é designada, é um conjunto de plataformas desniveladas que serve de estação à CP e ao metro, à rodoviária e aos táxis. Está fora do recinto da exposição, mas nesta fase é um equipamento fundamental ao evento por estar diretamente ligada à Porta do Sol, uma das 4 entradas para a Expo. Esta interface não abriu ao público que acorreu ao ensaio geral a 9 de maio. A conclusão das obras estava atrasada para uma semana depois. O ensaio geral foi o teste à capacidade de resposta do evento à elevada concentração de público num espaço limitado. Mais de 50 mil pessoas responderam ao convite da Parque Expo. Na ótica da organização, o teste foi positivo nos critérios da segurança e nos serviços de apoio e de primeiros socorros prestados aos visitantes por causas relacionadas com a insolação, mal-estar por cansaço, escoriações e entorces pelos muitos tropeções. Nos 6 postos de atendimento público, a PSP registrou apenas o furto de uma máquina fotográfica como a ocorrência mais grave. Os simulacros de prevenção ao terrorismo também mereceram nota alta. A vigilância das galerias técnicas, centro nevrálgico da rede de telecomunicações para toda a zona de intervenção, foi ensaiada exaustivamente pela Brigada Permanente de 30 agentes da PSP, que foi à Espanha especializar-se em segurança pública de recintos subterrâneos. As ameaças, os riscos, eu ia lhe chamar riscos, são as situações que temos que cuidar primariamente. E são riscos de saúde. Recordo-lhe que a Expo vai decorrer numa época naturalmente de muito calor. Há riscos, outro tipo de riscos, naturalmente que vai ser um polo de atração para pessoas desonestas, naturalmente, que vão tirar partido, digamos, desta balbúrdia geral que vamos viver cá, dentro de imensa alegria, mas, naturalmente, que pensamos em eventualidades de um nível de periculosidade maior. São os casos que eu referi há bocadinho. Para isso temos planos de contingência, naturalmente. Temos, como lhe recordo, forças especialmente preparadas para essas situações. Recordo-lhe a existência do GOI, que já atuou numa situação desse tipo, naturalmente, mas são situações que, embora estejam no nosso imaginário, pensamos que não vão ocorrer. Portugal, tradicionalmente, é um sítio, um local de brandos costumes. Não é de tradição nossa ter terrorismo em Portugal, há muito tempo que não temos. O último ato que tivemos até nem foi com portugueses, de maneira nenhuma. Mas temos planos de contingência próprios para essas situações, naturalmente. Por ora, é uma incógnita saber quais as solicitações a que terão de responder os cerca de 3 mil agentes de segurança e proteção civil destacados na Expo por empresas privadas e forças do Estado. O público ocorreu ao ensaio geral ávido de novidades. Mostrou-se crítico, mas cooperante. Suportou longas filas de espera em pavilhões, como o Oceanário, e do conhecimento dos mares, e protestou pelo desconforto a que foi sujeito, mesmo na via pública. Isto está com um bocadinho de falta de organização. Isto é muitas bichas, está complicado. Estamos cansadas de estar aqui já. Os espaços, as praças não têm conforto, não têm assentos, não têm sombra, caixotes de lixo para as pessoas colocarem o lixo. Os restaurantes não se sabem, são espaços comerciais, poderiam ser reorganizados entre si e ter à entrada imediatamente um local, saber-se onde estão situados, o que poderiam servir. E é muito sol. Não há sombra como haveria, por exemplo, em Sevilha, como há em La Villette, sei lá. Fiquei um bocado desolada porque ainda está muita coisa para acabar, não é? E ao mesmo tempo também acho que está um bocadinho mal elucidado as coisas. Os pavilhões não têm números, nós pelo mapa queremos procurar os pavilhões, não sabemos que pavilhão é.
Não sabemos. Está muito atrasado. Foi mau ensaio, com certeza. Devem estipular, se é que o Oceanário vai ser um dos pontos mais visitados durante a exposição, devem encurtar o seu espaço de visita às 5 horas para que depois tenham tempo para atender o resto. Se o horário está até às 8, tenham que salvaguardar que as pessoas que se acumulam ali até às 8 horas, depois terão que vir visitar o Oceanário. É ponto assente. Percebe? Fica a reclamação. Registre, mas não se esqueçam. A organização reagiu aos reparos, úteis e pertinentes, uma vez que definiu como meta para o período em que vai decorrer a exposição o critério da excelência para receber a centena de milhares de visitantes por dia. 50 bebedouros estão a ser instalados no recinto. As áreas de sombra em espaços como o Teleférico, a Torre Vasco da Gama e a Alameda dos Oceanos também estão a ser aumentadas. Muitos visitantes, se não for a maior parte, serão estrangeiros. Aliás, é de Espanha que se espera a maior avalanche, mercê da campanha promocional que se está a realizar além fronteiras e que não encontra paralelo entre os agentes de turismo e hotelaria em Portugal que não ousaram aventurar-se sozinhos sem o apoio da Parque Expo. Além fronteiras, as ofertas primam pela agressividade. La mayoría de las personas, por la experiencia que tenemos de la exposición de Sevilla, desde aquí, desde Badajoz, por la cercanía y por la calidad de la vía que nos dista, irán y vendrán en el mismo día. Nosotros tendremos una operativa, en un principio será diaria y esperamos mantenerla desde Badajoz hasta Lisboa. Há um ano, o Núcleo de Lisboa da Associação dos Hotéis de Portugal dirigiu à Parque Expo uma proposta para juntos melhorarem a imagem da hospitalidade na capital. O projeto esteve congelado até há pouco tempo. Só agora a criação de uma central de reservas no recinto da Expo, entre outras medidas de boas-vindas, está em condições de avançar. Fomos contactados há cerca de 15 dias por uma agência que ficou com o exclusivo dos serviços dentro da Expo para criarmos essa ligação com eles. E de imediato aceitamos, fizemos 15 dias antes da abertura, da inauguração oficial, não é muito apertado? É muito apertado, mas como realmente nós somos bons empresários e temos bastante maleabilidade, fomos flexíveis, negociamos um acordo que está praticamente assinado, deve ser assinado ainda esta semana, e a coisa está a correr, nesse aspecto está a correr bem. Portanto, tudo o que diz respeito à nossa intervenção e aquilo que podemos fazer, fizemos-lo, gostamos de o fazer e temos pena de não termos decidido ser mais úteis. Um acordo que peca por tardio. Não vai impedir a organização da Expo de manter no cais do Terreiro do Trigo 3 paquetes alugados para servir de alojamento a pelo menos 2.500 pessoas, entre membros das delegações estrangeiras e artistas convidados. No mesmo período, os hotéis de Lisboa vão estar com uma taxa de ocupação superior à média, mas não esgotam a lotação. Foi dito desde a primeira hora pelos responsáveis da Expo que o mercado prioritário, se não mesmo o mercado número 1 para a Expo, seria o mercado espanhol. E, logicamente, que a Expo investiu significativas verbas na promoção da Expo em Espanha. Inevitavelmente que o setor de distribuição, que são as agências de viagem em Espanha, aproveitaram esse facto para a construção de pacotes que permita trazer o maior número possível de pessoas a Portugal. Eu penso que Portugal terá, como é lógico, uma grande vantagem em receber os espanhóis, que hoje, enfim, é claríssimo já que será um mercado largado ibérico e, portanto, dentro de uma estratégia que começa a ser agora definida e calculada dentro desse prisma, serão sempre muitíssimo bem-vindos. Vamos ter a capacidade de, efetivamente, os espanhóis que nos visitam, que possam criar a vontade de vir nos próximos anos. E não sente que a APAV, neste caso, não sente que foi preterida em relação ao procedimento dos espanhóis? Repare, a APAV, como associação empresarial do setor de distribuição das agências de viagens, tem que ter uma postura de que este evento seja o melhor de todos, que o evento corra o melhor possível e portanto, continua ainda hoje, de uma forma muito clara, a ter um diálogo com a Expo na tentativa de resolver ainda os muitos problemas que há. Em Espanha, tornaram-se comuns e frequentes os pacotes promocionais para trazer turistas à Exposição Mundial de Lisboa. Nas montras das agências de turismo e viagem, o GIL mostra as alternativas.
Uma saída de Badajoz ou de Mérida, por exemplo, com direito a pernoita em hotéis de Lisboa de 4 e 5 estrelas, pode variar entre cerca de 34 mil e pouco mais de 47 mil pesetas. Há municípios, como o de Badajoz, em que a autarquia e os agentes da área do turismo se constituíram numa frente de interesses para rentabilizar, em proveito próprio, a Expo de Lisboa, que decorre em Portugal a mais de 200 quilómetros de distância. El Ayuntamiento de Badajoz, junto con hostelería, con la Asociación de Hosteleros de Badajoz, ha lanzado una oferta muy interesante, que alojándose las personas que vengan a alojarse 2 noches en nuestros hoteles de Badajoz, se les invita a que visiten la Expo, lo que es el autocar, le subvenciona el Ayuntamiento y irían gratis. Quem é que organiza essas viagens? El Ayuntamiento de Badajoz junto con la Asociación de Hosteleros de Badajoz. Tão distante e tão próxima. Os operadores em Espanha seguem o aviso à letra. Não se dispersaram. O sea que para este tema están unidos. O sea que son ellos las dos. Sobre todo, la idea es del Ayuntamiento. Se formó una comisión, llevamos trabajando en la comisión ya más de 1 año para preparar esta oferta y para poderla lanzar, y que está teniendo una aceptación bárbara. Portanto, el ayuntamiento, los hoteleros, agencias de viajes, empresas de transporte, la Asociación de Amigos de Badajoz, la Asociación de Turismo de aquí también, la Turismo me parece que es la asociación, sí. Muita gente, muitas organizações. No, es que teníamos que trabajar en conjunto para lanzar una buena oferta y para tenerlo todo hilado para que no hubiera problemas a la hora de exponerlo y que la gente lo tomara. Até ao momento, a exposição de Lisboa já tem garantida a venda de 25% a 30% de entradas. Em números redondos, 12 milhões de contos em bilhetes estão vendidos, equivalem a 1/3 dos 15 milhões de visitas esperadas. O pico das receitas, segundo a Parque Expo, vai acontecer entre julho e agosto. A Expo é um chamariz para as claques e para os apoiantes dos clubes que vão estar no Mundial de Futebol em França, em especial aqueles cuja proveniência é a América Latina. Outras receitas virão diluídas até ao ano 2010 ou mais. Mas o projeto Expo, da Zona Oriental, não se circunscreve ao brilho intenso e fugaz da exposição mundial. Houve a intenção e a preocupação de reabilitar uma extensa área da cidade, muito degradada pelas indústrias transformadoras de hidrocarbonetos e por um aterro sanitário que mais se assemelhava a uma enorme lixeira a céu aberto. Foi preciso desmantelar e demolir instalações praticamente desativadas e demasiado poluentes. Sinónimo dessa era industrial, a Torre de Cracking, da antiga refinaria, vai permanecer como símbolo arqueológico. Dotada de um mirador panorâmico a 80 metros de altura, será também, e de certa forma, um marco a assinalar a entrada pelo sul no recinto da Expo. Será ainda o paradigma de outras feiras internacionais, quando o progresso queria dizer desenvolvimento industrial a qualquer preço. Nesta zona de intervenção foram reciclados 1,5 milhão de toneladas de betão, mais de 9 milhões de toneladas de aço, 120 mil toneladas de alvenaria e 44 mil paralelepípedos de pavimento. Todo este material foi reutilizado nas obras da Expo. Representaram uma poupança estimada em cerca de 650 mil contos. As áreas ocupadas pelos depósitos de armazenamento de combustíveis foram submetidos a um processo de descontaminação que obrigou à retirada de muitas centenas de milhares de metros cúbicos de terras. O depósito de material de guerra foi transferido para Benavente por permuta dos terrenos ocupados na área da intervenção. As 110 famílias que habitavam os bairros degradados foram realojadas em 48 moradias e apartamentos edificados no lugar do velho quartel. O aterro de Beirolas foi submetido a um tratamento de impermeabilização e de tecelagem com sistemas de recolha de águas lixiviantes e de extração de biogás. O rio Trancão está com as suas margens regularizadas até à foz em mais de 2 km. O leito foi limpo, aprofundado e alargado por forma a prevenir cheias futuras. Cerca de 70 mil metros cúbicos de lamas foram dragadas. Os maus cheiros foram eliminados, a zona de Sapal, na margem esquerda, foi preservada e hoje é possível passear nas margens do Trancão.
Em todo o recinto foram plantadas mais de 30 mil árvores de 200 espécies. Na beira-rio, frente ao Tejo, nasceu o Jardim Garcia d'Horta, uma homenagem a esse vulto da medicina e botânica seiscentista. Aqui criou-se um ecossistema, com a mais diversa vegetação, representando a flora dos vários continentes. Estas transformações foram realizadas para dar conforto e prazer aos visitantes da Expo e para garantir um ambiente saudável aos futuros residentes da zona habitacional em desenvolvimento. O complexo urbano, com 650 apartamentos de tipologias até às 5 assoalhadas e com capacidade para dar guarida a mais de 25 mil pessoas, é uma das fontes de financiamento da exposição. Neste bairro, que se deseja um pedaço da cidade, os edifícios foram dotados de tecnologias bioclimáticas para poupar energia e foram concebidos para proporcionar elevados padrões de bem-estar. Mas este plano urbanístico tem sido censurado pelos sociólogos e técnicos de ordenamento, que o consideram a oportunidade perdida de devolver a zona oriental à cidade de Lisboa. Tudo na Vila Expo parece ter sido projetado para classes com elevado poder de compra. A zona habitacional sul, próxima da Marina, contempla um projeto imobiliário de 60 apartamentos de luxo, com acesso direto ao cais da postagem para embarcações de recreio. O plano de intervenção foi acompanhado desde a fase do projeto por um observatório internacional, em que se integrou o Centro de Estudos Económico e Social, do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa, em Lisboa. Desde o primeiro momento nós colocámos como uma dúvida grande se a operação não ia ficar demasiado fechada. Nós usávamos durante muito tempo a expressão de um gueto. Eu penso que esse risco continua, ou seja, de ficar demasiado com qualidade. Sem dúvida que, pelo que já se conhece, há aqui equipamentos de grande qualidade. No entanto, tudo isto funciona num espaço demasiado restrito e demasiado fechado sobre si próprio e tudo aquilo que está na fronteira, onde termina o plano de intervenção aqui desta zona, continua praticamente como estava antes. E aquele aspecto indutor que a intervenção da Expo tinha de desencadear ações de requalificação e até de novas centralidades, porque no fundo essa era outra questão que também desde o início foi colocada, que esta seria uma nova centralidade. Agora, a tal ocasião que isto poderia ter servido de desencadear outras ações ao nível da metrópole, que isto, portanto, é um espaço muito mais amplo do que a cidade, propriamente dita, e eu isso penso que estamos longe de concretizar esses objetivos, que eram, é verdade, ambiciosos, mas por que não, pelo menos por uma vez, o país e a cidade agora, metrópole, podia ser bastante ambiciosa, não é? Críticas à parte, está em jogo a imagem e o prestígio do país. A Parque Expo assumiu a Exposição Mundial de Lisboa como um desígnio nacional e nada parece ter deixado ao acaso. A comunicação social confiou a missão de divulgar informações úteis sobre o evento. Tudo pelo bem-estar das centenas de milhares de forasteiros que passarem pelo recinto da Expo nos dias que se seguem. Uma amostra da cordialidade e da hospitalidade dos portugueses. A RDP, em parceria com a Direção-Geral de Aviação, iniciou já as emissões experimentais da Rádio Expo. Cerca de meia centena de pessoas, entre técnicos e jornalistas nacionais e estrangeiros, vão divulgar informações úteis, como o trânsito na cidade e notícias sobre a exposição, em emissões regulares multilingue para a área da Grande Lisboa. Auf der landinneren Seite des Dockerder Olivais befindet sich der Pavillon der Zukunft. Mit 9.400 Quadratmetern reiner Ausstellungsfläche. No domínio do audiovisual, a contribuição da RTP foi para a Tele Expo, um canal de televisão em circuito fechado. Estas imagens são a amostra das transmissões que vai fazer dos vários acontecimentos realizados nos diferentes espaços do recinto. Hoje, vive-se na expectativa da euforia. Amanhã far-se-ão as contas pelo que se fez e pelo que fica. Mesmo se considerada atenuante de um estudo de impacto do governo, apontar as obras da Expo como um fator de riqueza, em que uma das rubricas relevantes é a receita em impostos no montante de cerca de 50 milhões de contos. É importante nós começarmos a assumir que uma coisa são os custos da exposição propriamente dita e outra coisa são os custos de infraestruturas que se recuperam dos custos de investimentos feitos em coisas tão significativas como a Gara Intermodal de Lisboa, ou como o Oceanário, ou como outras infraestruturas e construções que ficarão para lá na exposição. Deixe-me pôr a questão noutros termos. O Estado, o Governo, entrou com verbas para o capital social. Essas verbas, quando
todo o evento estiver concluído, o Estado recupera essas verbas? Se me fala em termos de Estado, eu teria que incluir aqui também os efeitos macroeconómicos deste esforço. E se considerar os efeitos induzidos pelo investimento aqui existente e procurar juntar as receitas diretas, os proveitos diretos que irão ser obtidos do projeto, enfim, circunscrito à zona de intervenção, com os acréscimos e as influências que este investimento vai induzir, quer no produto interno bruto, quer, e nomeadamente, no aumento do fluxo de turismo nos anos posteriores à Expo, eu diria que podemos considerar uma conta quase equilibrada. Até que seja chegada a hora de reclamar o saldo das despesas e das receitas, é preciso dar tempo ao tempo, como manda a sabedoria popular. E o melhor é viver intensamente esta experiência de mergulhar no futuro. A Expo 98 vai levá-lo onde jamais sonhou chegar. No Pavilhão do Futuro, prepare-se para sentir o que nunca sentiu até hoje. Uma descida ao mais fundo dos oceanos. Bueno, pues